tudo bem? Eu sou Thaís Reis Oliveira, sou repórter da Carta Capital. Essa é mais uma edição do Câmera na Mão, um programa que eu estou mantendo por enquanto temporariamente, enquanto durar essa quarentena aqui em São Paulo. E hoje é dia 20 de abril, faz agora um mês que a maioria das cidades e estados brasileiros começou de fato a impor medidas mais duras de contenção ao coronavírus. Quarentena em algumas cidades e estados, isolamento e distanciamento social em outras cidades. E depois de tanto tempo de molho, o brasileiro tem começado a questionar algumas das medidas de combate ao coronavírus. A pesquisa mais recente do Datafolha, que foi divulgada na última sexta-feira, mostra que o apoio à quarentena caiu de 76% para 68% nas últimas semanas, uma queda de 8 pontos percentuais, bastante considerável. Um outro estudo recente também no Ministério da Saúde indica que menos de 40% dos adultos brasileiros têm conseguido manter uma rotina básica de higiene e cuidados contra o coronavírus, como lavar as mãos com frequência, espirrar na dobra do braço, evitar tosse e coriza. E essa mudança tem impacto também na política, né? Essa mesma pesquisa do Datafolha que eu acabei de citar mostra que mais da metade da população acha ainda, apesar dos pesares, que o presidente Jair Bolsonaro tem condições de liderar o país. A pesquisa mostra também que o desgosto com a postura do presidente vai diminuindo conforme encolhe a renda e a escolaridade. A taxa de reprovação ao presidente Bolsonaro entre quem tem o ensino superior completo é de 46%, segundo essa pesquisa. Quando você isola a parcela que completou o ensino médio, essa taxa cai para 38%. E entre quem só tem o ensino fundamental, ela chega a 32%. Nessa sexta-feira, eu tive acesso a um boletim interno do Hospital Sírio-Libanês, que é um dos melhores hospitais e um dos mais caros hospitais do Brasil. Naquele dia, o Sírio tinha aqui na sua sede de São Paulo só 59 pessoas internadas por Covid-19. Desde que o coronavírus chegou ao Brasil, eles atenderam 227 pacientes com a doença. E de lá para cá, 9 vieram a óbito. Percentualmente, essa é uma taxa de mortandade de 4%. É uma taxa relativamente pequena em relação à doença, se compara aí a de países que têm imposto medidas bem duras de combate ao coronavírus, como a Alemanha, que tem uma taxa de mortalidade de 3%. E a realidade do setor público é muito diferente. No Hospital Emílio Ribas, que é a referência no atendimento do SUS ao Covid-19 aqui em São Paulo, houveram 113 casos e 111 mortes até agora, né? Percentualmente, essa taxa de mortalidade é de 10%. E essa diferença, ela não dá para atribuí-la a uma droga milagrosa que os pacientes ricos estejam tendo acesso e não esteja sendo repassada aos pacientes públicos, não é nada disso. Eu conversei com médicos do Sírio, com médicos de outros hospitais particulares e a opinião unânime deles é que essa diferença se deve a um cuidado multidisciplinar que é feito com maior rigor nos hospitais caros, né? Uma UTI do interior do Amazonas, uma UTI de um hospital de campanha, uma UTI no interior do Brasil é muito diferente do que da UTI de um hospital de luxo, né? E além de ter leitos e equipamentos suficientes, também é preciso ter gente. Com falta de EPI, muitos dos médicos e enfermeiros que estão atendendo esses infectados têm também se afastado do trabalho por terem se contaminado com o Covid. E além disso, os ricos costumam se hospitalizar mais cedo e, em geral, chegam aos prontos-socorros com uma condição melhor de saúde. Tudo isso influi nessa taxa de mortalidade. E ao invés de mandar as seclas fazerem carreata em frente aos hospitais aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil em dar subsídio para que hajam essas carreatas da morte, o que o governo deveria estar fazendo é acelerar o pagamento do benefício emergencial aprovado pelo Congresso já há algumas semanas e que anda a passos lentos, né? Esses R$600 vão ser pagos em 3 parcelas para os trabalhadores informais e até agora a Caixa diz ter pagado o auxílio a 24 milhões de brasileiros. Os benefícios aprovados até esse dia chegam a 45 milhões, então pouco mais da metade das pessoas que tiveram o pagamento aprovado de fato receberam dinheiro até agora. Tudo isso segundo informações oficiais da Caixa e do Dataprev. A busca por esse benefício é muito maior que essa. Milhões de pessoas estão tendo o benefício negado e não conseguem receber sequer um retorno do governo a respeito do motivo, né? E essa angústia tem durado dias, semanas para algumas das pessoas. A necessidade de se alimentar e de recompor a renda é urgente. E a busca, enfim, o próprio Ministério da Cidadania estima que vai pagar esse benefício a 78 milhões de pessoas. Então a gente tem aí pelo menos mais 35 milhões de pessoas que devem receber o benefício nos próximos meses. O importante é saber em que velocidade o governo vai pagar isso. Essa busca já é grande, mas tem deixado de fora várias categorias profissionais. Hoje, o Senado vai votar estender esse benefício para outras categorias como caminhoneiros, diaristas, garçons,
catadores de recicláveis, motoristas de Uber e outros aplicativos, manicures, camelôs, guias de turismo, artistas e taxistas, né? Esse deve ser o assunto do dia no Senado. Noutra ponta, os trabalhadores que possuem registro em carteira assinada estão sujeitos a terem seus contratos de trabalho suspensos ou reduzidos substancialmente, né, incluindo aí uma perda de salário. Na sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal negou uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski que oferecia aos sindicatos a possibilidade de renegociar essa suspensão de contratos que, pela lei, é feita hoje diretamente entre empregado e empregador. O Lewandowski havia autorizado os sindicatos a intervir nessas negociações posteriormente, podendo ali chegar a um acordo mais interessante para os trabalhadores, e em decisão comum os ministros cassaram essa decisão e passa a valer o acordo individual feito entre empregado e empregador. E eu suspeito que um trabalhador que, correndo riscos de demissão e tendo que pagar contas e vivendo uma crise que a gente não sabe ainda como acabar, tenha poder de negar uma negociação, uma proposta feita por um empregador diante dessa situação. Aí o sindicato, o papel do sindicato, né, nessa equação seria garantir, né, aos seus afiliados uma negociação mais interessante do que a proposta pelo empregador. Infelizmente não é o que vai acontecer. Estima-se que entre 25 milhões e 30 milhões de empregados seletizados vão ter os seus contratos suspensos até o fim dessa crise, né? É muita gente. Eu acho que o que fica aqui que é importante que as pessoas tenham em mente e que é importante criar esse consenso, é que a obrigação de garantir que os trabalhadores não percam renda durante toda essa crise é do governo federal. O próprio Jair Bolsonaro disse que quem tem a caneta é ele, e é verdade. O governo tem a obrigação de garantir que a economia volte a funcionar o mais rápido possível, que as pessoas nesse período de crise não fiquem desassistidas, né? Ao invés de jogar uns contra os outros, jogar governadores contra prefeitos, jogar o próprio ministro da Saúde contra as pessoas mais vulneráveis, o que o presidente deveria estar fazendo é garantir o sustento delas. Isso é obrigação do governo federal, ponto. E a conta vai chegar para o presidente independentemente dos subterfúgios que ele tente adotar agora. Enquanto o governo se recusa a tomar responsabilidade a respeito dessas coisas, uma coisa a fazer é investir em ações de solidariedade. Estão ocorrendo no Brasil hoje iniciativas de várias montas que têm garantido às pessoas mais pobres o mínimo de dignidade nessa crise, né? Aqui em São Paulo, o MTST arrecadou já R$500 mil e distribuiu cestas básicas, materiais de higiene para mais de 15 mil pessoas que moram em favelas, ocupações ou então entre moradores de rua. E o Instituto Marielle Franco lançou hoje, junto com uma ONG chamada Favela em Pauta, uma iniciativa muito legal chamada Mapa Corona nas Periferias, que funciona de uma maneira bem simples. Se você é alguém que está coordenando uma iniciativa como essa, você pode cadastrar a sua iniciativa nesse mapa, e as pessoas que querem ajudar alguma dessas iniciativas, mas não sabem como e não têm conseguido encontrar uma delas perto do seu bairro ou na sua cidade, podem procurar essas iniciativas. Eu vou deixar o link do site aqui embaixo, caso você queira ajudar. É uma coisa que eu recomendo muito, porque a necessidade das pessoas, mais uma vez, é urgente, né? Infelizmente, a gente tem que continuar cobrando o governo federal e tem que ter em mente que a responsabilidade em tirar o Brasil desse atoleiro daqui para frente é do governo. O orçamento público não é de dona de casa, não sei se vocês conhecem, mas eu não conheço nenhuma dona de casa que possa imprimir o próprio dinheiro. Então, esse papo não cola, né? O governo tem que se responsabilizar pelos seus cidadãos. E, de novo, né? Eu sempre falo no final do programa, mas eu vou voltar a insistir até que a gente tenha uma outra solução. Os países que impuseram medidas de isolamento social mais duras e fizeram testes em massa estão aos poucos voltando à rotina normal, mais rápido. Sem testes, sem rastrear os doentes, os grupos de riscos, o único método seguro que a gente tem até agora é ficar em casa. Então, mais uma vez, fiquem em casa se puderem. Quem não puder, contribua para que pessoas próximas, as pessoas que mais precisam, possam também ficar em casa, porque dessa maneira a gente vai impedir um avanço brutal do coronavírus no Brasil. Por hoje é só, eu agradeço a audiência mais uma vez, peço que vocês se inscrevam aqui no canal da Carta, deixem um comentário, deixem sugestões de assuntos que vocês querem ver abordados nos próximos programas, e até a semana que vem. Tchau, tchau!